Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e no vídeo de hoje eu tô aqui pra dar uma dica de 5 mouses gamers voltados pro público que quer jogar FPS. Eu sei, eu tô falando de 5 mouses gamers e aqui em cima da mesa a gente só tem 4. É que um dos mouses que eu vou citar a gente não tem em estoque, mas eu não vou deixar de citar ele porque ele é um mouse muito bom pra quem quer jogar FPS, então vocês vão ficar só assistindo as fotinhos aí enquanto eu falo. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Galera, vamos pro primeiro mouse da nossa lista então, que como o próprio nome já diz, é o mouse da HyperX Pulsefire FPS. Cara, quando a gente fala em mouse voltado pro público que joga FPS, pelo menos na minha questão pessoal, tem 3 coisas das quais eu dou prioridade na hora de escolher o mouse. A primeira é, obviamente, o sensor. A gente tem que ter um sensor de qualidade, sensor de marca renomada no mercado e com um tempo de resposta muito bom, tá? Esses aqui, todos que eu tô trazendo, tem o tempo de resposta de 1 milissegundo e taxa de polling rate de 1000 Hz. Então, eles são bem precisos, tá, para o público que joga FPS. Vocês vão ver que todos eles têm uma característica muito em comum na questão do sensor. Outro ponto que você tem que verificar são as suítes, principalmente as suítes principais, que são os cliques esquerdo e direito, tá? Eu sempre procuro as suítes on-ROM, tá? Que, pra mim, são as melhores hoje fabricadas no mercado. E por último, o peso. Aí o peso vai variar de acordo com o usuário. Tem usuário que prefere o mouse mais pesado, tem usuário que prefere o mouse mais leve. Desses 5 mouses que eu vou trazer, se eu não me engano, 3 tem ajuste de peso. Então, cara, mouse com ajuste de peso é tudo de bom, né? Convenhamos. Então galera, chega de enrolação e vamos falar então aqui do Pulsefire FPS. Cara, esse daqui é um mouse que, apesar dele não ter ajuste de peso, tá? Ele é um mouse com 95 gramas, tirando o cabo, obviamente, né? Ele tem a superfície toda emborrachada, o que é bem legal porque isso ajuda a não derrapar o mouse enquanto a gente estiver usando ele, principalmente para jogos de FPS, que a gente tem que ter bastante precisão e qualquer deslize que a gente tiver com o mouse na mão pode comprometer a nossa jogada. Então, ele é um mouse aqui com uma construção com superfície emborrachada antiderrapante, que é bem legal, né? Quanto às suítes dele, ele tem as suítes principais com interruptores on-ROM, conforme eu já havia dito, os melhores que tem no mercado, tá? Pelo menos pra mim, não sei se existe algum melhor, mas eu gosto dos suítes on-ROM porque eu tenho um mouse assim e pra mim é o melhor que eu tive até hoje, tá? Em relação a esse mouse aqui, ele utiliza um sensor óptico da PixArt modelo 3310 que atinge até 3200 dpi. Eu sei que 3200 dpi não é muito, mas para o público que joga FPS eu duvido muito que use mais do que isso, tá? Então eu prefiro 1000 vezes que a gente tenha um sensor talvez não com DPI tão alto, mas com uma resposta melhor, né? Uma sensibilidade melhor para que cada movimento que a gente faça seja crucial nas nossas jogadas, tá? Então, tanto esse mouse aqui, como todos os outros que eu vou citar ali, todos eles contam com sensores da PixArt, tá? Por quê? Porque, cara, pra mim, tá? Minha opinião pessoal, tem gente que prefere sensores de outras fabricantes, tem gente que pelo menos prefere a Vago ou a Veigo, eu nunca sei como é que fala, mas eu gosto da PixArt porque todos os mouses que eu utilizo e que o sensor me agrada demais, geralmente são da PixArt, tá? Então, nesse caso aqui não é diferente, o Pulsefire FPS tem uma resposta muito boa e ele utiliza um sensor PixArt 3310, tá? Galera, próximo mouse da nossa lista então, SteelSeries Rival 100, tá? Esse daqui também é um mouse muito bacana, ele não tem muitos botões adicionais, tá? Muita coisa super configurável em relação a botões extras, assim como o próprio Pulsefire FPS, tá? Até porque muitos botões exagerados geralmente servem para o público que gosta de jogar MOBA, MMO. Então, conforme eu já havia dito ali, eu não dou prioridade para a quantidade de botões, mas sim a qualidade do sensor, dos interruptores, do peso e também tem outras coisas legais. Por exemplo, se ele tiver, por exemplo, 1 ou 2 botões adicionais, o que a gente pode configurar nesses botões adicionais? Então, tudo isso conta, tá? Então, a maioria desses mouses que eu estou citando aqui, eles possuem software de configuração, não são todos eles, mas a grande maioria tem, tá? E quando não tem, a gente pode fazer a alteração ali, o que a gente quer que a tecla faça diretamente através do game, tá? Então, isso é um ponto que conta, mas como eu já havia dito, botões extras não contam muito, até porque se contasse, eu não estaria trazendo o Rival 100, mas sim o Rival 500 ou 700, que possuem basicamente ali o mesmo sensor, uma estrutura bem semelhante, mas eles possuem características a mais, né? Mais zonas de iluminação, mais botões configuráveis, né, macro e tal, mas para o público que joga FPS dificilmente eu vou utilizar tudo isso. Então o Rival 100 com certeza é uma excelente opção para o público que quer jogar FPS. Esse mouse aqui, ele também é fabricado com uma superfície antiderrapante, ele é emborrachado nas laterais com uma textura também antiderrapante, que é bem legal. Ele é o único da nossa lista aqui que não utiliza suítes on-ROM, mas ele utiliza suítes próprias, tá? Eles homologaram uma suíte no nome deles
que pelos rumores na internet é supostamente fabricada pela Zip, que é uma marca também muito conhecida principalmente lá fora pelos gringos, tá? E muita gente costuma gostar muito dessas suítes dele e dificilmente a gente encontra alguma reclamação na internet, por exemplo, em relação a, sei lá, clique duplo ou falhando de vez em quando e tal. Não é o caso, pelo menos dos SteelSeries da linha Rival, tá? Que utilizam esses switches homologados diretamente pela SteelSeries. Então é um mouse muito bom, tá? E o sensor que eles utilizam também é um PixArt, mas pelo visto a SteelSeries gosta de mexer nas coisas. É um sensor da PixArt customizado. Esse daqui é um PixArt S359SS, que é um sensor, como eu já disse, custom, né? E ele atinge aí a taxa de até 4000 CPI. Não sei se vocês lembram aí, que eu já tinha explicado em alguns vídeos da SteelSeries que eles não utilizam unidade de medida DPI, mas sim CPI, que na verdade é a mesma coisa, só que eles têm equivalências diferentes. Galera, o terceiro mouse da nossa lista, então, infelizmente é o que eu não tenho em estoque, então vou ficar como se eu estivesse segurando uma caixa aqui, não zoeira, não vou fazer mímica. Mas o próximo mouse que a gente tem é o Corsair M65, tá? Como vocês já sabem, o Corsair M65 ele é um mouse voltado para o público gamer que joga FPS, até por isso ele também conta com uma coisa bem interessante que os dois outros mouses que eu não mostrei eles não tem, que é o botão Sniper. O botão Sniper, ele faz uma troca rápida de DPI, né? Pelo menos se a gente quiser configurar que o botão faça isso, senão a gente configura para outra coisa. Mas a gente tem o botão Sniper, então, que ele faz uma troca rápida de DPI para, por exemplo, se a gente precisar fazer um movimento mais preciso. Vamos supor que eu estou jogando ali... Eu, por exemplo, jogo Overwatch, eu não jogo CS, acho CS muito difícil, cara, é muito punk. Aí vamos supor que eu estou jogando Overwatch, estou jogando de Widowmaker lá, e em algum momento crítico eu preciso de uma sensibilidade muito alta. Por exemplo, eu estou jogando a 3000 dpi e naquele momento eu quero que o mouse baixe para 800 dpi. Então eu deixo o botão Sniper configurado para a taxa que eu quero que ele me responda enquanto eu pressionar ele. Depois que eu solto, volta para o DPI padrão normal que está selecionado e aí eu continuo meu jogo, tá? Então isso é uma função muito bacana presente no M65, também é presente nos outros dois mouses que eu vou mostrar para vocês. Mas o M65 tem isso e inclusive ele é bem destacado na cor vermelha, se não me engano, destacado no restante do mouse. Isso é bem legal, tá? O M65 ele conta com um sensor óptico também da PixArt, que é o modelo PMW3360, tá? É um sensor óptico com o ajuste de DPI de até 12.000, o que é muita coisa. Eu particularmente nunca usaria 12.000, tá? Mas para quem gosta, tem um ajuste bem alto e é um sensor com tempo de resposta muito bom, tá? Sensor de 1 milissegundo com a resposta muito, mas muito nítida, tá? Então, tipo, ele responde muito bem e, claro, cara, conforme eu já disse aí, PixArt, tá? As suítes utilizadas no M65 também são suítes on-ROM, tá? E ele tem ajuste de peso. Então, pra galera que gosta de mouse mais leve ou mais pesado, é só de escolher. Se eu não me engano, são 3 pezinhos, um que fica em cima e 2 nas laterais de baixo, tá? Então a gente consegue configurar o peso dele de acordo com a nossa preferência. Galera, o quarto e penúltimo mouse da nossa lista, então, é um Cougar 700M, tá? Como vocês já devem ter visto aí por fotos e tal, vocês sabem que o Cougar também é um mouse desenhado para o público que joga FPS. Ele também tem o botão Sniper, que vai ficar próximo do nosso dedão ali, do repouso do dedão. Então a gente consegue fazer a mesma configuração que eu já havia dito ali no M65, de trocar o DPI rapidamente e tal. Ele também tem uma textura emborrachada nas laterais, tá? Apesar de que a parte de cima dele ali é totalmente lisa, ela é feita em plástico liso, mas as duas laterais dele, ele tem uma pegada muito boa e ela é em borracha texturizada. Ele também conta com alguns botões adicionais ali, como por exemplo abaixo do scroll, a gente tem o botãozinho ali para alternância de DPI, né? Depois a gente tem um botão do lado do nosso clique principal e depois outros dois botões que vão ficar acima do botão Sniper, tá? Outro ponto legal é que o 700M a gente consegue ajustar ele de acordo com a nossa pegada. Então a gente consegue subir ou abaixar ali a parte da pegada de trás, de acordo, vamos supor que a gente tem a mão, uma pegada claw, né? Então a gente pode subir um pouquinho ali para que a claw fique mais alta, ou a pegada palma a gente baixa, repousa a mão, ou a finger também a gente meio que empurra para frente e fica só com os dedos ali. Enfim, a gente tem um ajuste de pegada nesse mouse muito bacana. Esse mouse aqui, diferente dos demais, ele também usa um sensor PixArt, porém não é óptico, ele é um sensor laser. Então ele tem uma taxa de DPI que pode ser mais alta, mas nesse caso aí não chega a ser, tá? Então o 700M ele usa também um sensor da PixArt, porém é um laser ADNS 9800. É um sensor com extrema precisão muito boa, tá? E ele vai até 8200 dpi. Ele também conta na construção dele com interruptores micro on-ROM, tá? Que de acordo aí com sites e tudo que o pessoal fala, talvez seja só uma jogada de marketing, mas eu acho que não é. O micro on ele tem uma expectativa de vida melhor do que um on padrão, tá?
E ele também tem um tempo de resposta muito bom, ele é super leve, a gente clica, sente o clique e não precisa fazer muita força. Então isso é muito bom, tá? Eu acho isso muito legal. E para finalizar, ele também é um mouse que possui ajustes de peso, o que é bem interessante tanto para usuários que gostam de mouses leves, quanto para usuários que preferem mouses mais pesados. Por último, então, eu deixei o meu preferido, porque é o mouse que eu tenho, né? Então, cara, esse daqui é o Logitech G502. Para mim, pessoalmente, tá? Não tô falando aí que vocês devem achar ou pegar, mas pessoalmente esse daqui é o meu mouse preferido da lista, tá? Por quê? Porque o sensor que é utilizado nesse mouse, que é um Pixart também, modelo PMW3366, que vai até 12.000 dpi, para mim, de todos os 5 mouses que eu já testei, esse daqui, o 3366, na minha opinião pessoal, foi o mais preciso. O sensor utilizado nesse mouse aqui também é um Pixart modelo PMW3366, tá? Na minha opinião pessoal, é o meu sensor preferido de todos esses 5 mouses que eu já testei aqui, tá? Pode ser que alguns deles ali, até mesmo dito pela própria Pixart, talvez, por exemplo, o sensor 3360 ou algum outro, seja mais preciso do que esse tecnicamente, mas na minha opinião pessoal, nos testes que eu fiz, eu preferi o sensor do G502, tá? Outro ponto muito legal é que ele tem vários botões customizáveis, apesar de que o público de FPS não chega a utilizar todos os botões presentes nele, mas ele acaba se tornando um mouse muito versátil. A gente pode usar tanto para FPS, quanto às vezes até para MOBA, porque ele tem muitos botões mesmo, tá? E um desses botões também é o botão Sniper, tá? Que pela Logitech tem outro nome agora que eu não me lembro, se eu não me engano é botão Switch, alguma coisa assim, que na verdade não é nada mais que um botão Sniper. A gente segura ele, faz a troca de DPI instantânea, solta e volta pro nosso DPI padrão. Ele também tem um scroll 4D, né? Ou seja, além de ir para cima e para baixo, ele vai para a esquerda e para a direita. Ele também tem uma trava no scroll, o que é muito legal. Claro que para FPS isso não muda absolutamente nada, tá? Mas é uma coisa que eu acho muito bacana. A pegada dele também é muito boa. Eu acho, inclusive, de todos os mouses que tem aqui, a pegada mais confortável é a dele. Eu demorei um pouquinho para acostumar, porque ele é um pouco diferente do restante que a gente pega ali, devido ao fato de que ele tem botões tanto laterais quanto próximos ao do nosso clique principal, mas depois do tempo a gente consegue pegar bem o jeito da pegada dele, tá? Ele também conta com pesos ajustáveis, tá? A gente tem 5 pesos ajustáveis dentro desse mouse, o que é extremamente interessante. E outro ponto legal na construção dele é que ele conta com switches on-ROM em todos os botões. E uma coisa legal é que todos os botões são com switch on-ROM, porém os dois principais são com micro switch on-ROM, que é aquela mesma inclusa no 700M, que eu falei para vocês que tem uma expectativa de vida maior e um tempo de resposta melhor. E eu particularmente acho que isso é real, porque a resposta dessa micro switch on-ROM realmente é muito boa, me agrada completamente, eu não pretendo trocar de mouse tão cedo, tá? E isso é muito legal. Em relação à construção e à superfície dele, ela é bem semelhante à dos outros mouses que eu mostrei, ela é meio que aquele plástico liso em cima, porém nas duas laterais dele a gente tem a lateral emborrachada e texturizada para evitar que a gente derrape durante o nosso uso, porque sabe como é, né? FPS, qualquer movimento pode ser crítico. Então, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Qual dos 5 mouses que eu citei aqui é o preferido de vocês? O meu, vocês já sabem, é o G502. E eu sei que dentro do mercado, para o público que vai jogar FPS, a gente tem mais inúmeras opções. A gente vai ter Razer, vai ter Zoe, vai ter EVGA, a gente vai ter vários mouses de vários fabricantes. E eu não poderia trazer todas aqui, né? Até, primeiro porque a gente não vai ter todas em estoque, geralmente vai ser muito difícil eu ter todos os mouses em estoque aqui para falar para vocês. E segundo, porque senão a lista ia ficar muito gigante. Imagina, tipo, top 250 mouses para jogar FPS. Vídeo de 5 horas. Que louco que seria. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês estavam na dúvida entre qual mouse comprar pra jogar o seu FPS maroto aí, seja ele CSGO, seja Overwatch, seja Paladin, seja lá o que for, cara, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. E deixa ali embaixo nos comentários qual desses 5 foi o preferido de vocês, que a gente fica curioso pra saber, tá? Se ainda restou alguma dúvida sobre esse vídeo, pode deixar ali embaixo nos comentários também, que a gente vai fazer o possível pra responder. Se vocês realmente gostaram, deixem um like ali embaixo, que isso fortalece muito o nosso canal. E se inscrevam ali embaixo também pra continuar acompanhando o nosso conteúdo, beleza? Valeu e até a próxima!